Ainda na tarde de ontem, aqui no Senado, ouvimos vários pronunciamentos de senadoras e senadores de muitos partidos manifestando a preocupação com a situação da Venezuela, com o agravamento das tensões e, sobretudo, com a escalada de violência perpetrada pelo governo chavista de Nicolás Maduro. Todos nós sabemos o que acontece naquele país. Violação sistemática das chamadas cláusulas democráticas do Mercosul. Garroteamento da imprensa, asfixia do poder, asfixia do poder judiciário, cassação arbitrária de mandatos parlamentares, prisão de oposicionistas, constituição de milícias que, à semelhança das esquadras fascistas, espalham o terror entre os opositores do regime, pessoas presas sem processo formado, sem culpa formada, denúncia comprovada de pessoas assassinadas nos cárceres do regime. A Anistia Internacional fala, de um ano para cá, em 43 mortes, pois os jornais noticiam hoje a 44ª morte. Um jovem, um garoto de 14 anos de idade, assassinado pela polícia chavista no curso de uma manifestação legítima no recinto de uma universidade. Um jovem de 14 anos, vítima de uma bala, de uma arma letal, que o governo venezuelano autoriza para o seu manuseio, o seu uso às forças de segurança. Nós estamos chegando e já chegamos ao intolerável. Ontem, várias manifestações ocorreram aqui. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, manifestou-se de uma maneira absolutamente contundente e inequívoca contra a situação que imposta ao povo venezuelano pelo regime dito bolivariano de Nicolás Maduro. Pois, com constrangimento, senhor senadores, senhor presidente, nós lemos nos jornais de hoje uma nota do governo brasileiro. Uma nota hipócrita, covarde, uma nota em que o governo coloca no mesmo pé, como dois pratos da mesma balança, o governo ditatorial, o governo tirânico, o governo assassino de Nicolás Maduro e aqueles que lutam pela conservação daquilo que resta de democracia existente naquele país. É preciso retomar o diálogo, como se a oposição estivesse se recusando a dialogar com o governo Nicolás Maduro. Mas é impossível dialogar com a arma na cabeça, é impossível dialogar dentro dos cárceres. O que a oposição venezuelana tem dito é que é preciso que haja liberdade para que se dê um diálogo político, digno deste nome. O governo brasileiro simplesmente remete um ao outro. Dialoguem, desejamos que dialoguem. Como se houvesse ali uma falta de diálogo e não a violência contra a oposição, a violência contra a democracia, a violência contra os direitos humanos. Fazendo eco e em consonância com a nota da Presidência da República, lemos, na mesma página, aliás, do jornal Estado de São Paulo, a página 8, uma nota da direção do Partido dos Trabalhadores. Eu meço as minhas palavras, senhores senadores, senhora senadora, uma nota asquerosa, em que o presidente do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, que já conheceu na sua mocidade o martírio da prisão política aqui no Brasil, o PT, através do seu presidente, nesta nota asquerosa, manifesta preocupação com a situação da Venezuela. É a primeira frase da nota.
Mas eu confesso aos senhores que, quando segui adiante na leitura, o meu estômago se contraiu. Porque a preocupação dele é contra a pretensa movimentação golpista da oposição. Ele endossa a tese, o PT endossa, a direção do PT endossa a tese sustentada pelo presidente Maduro para massacrar a oposição, para prender o prefeito de Caracas, para matar um jovem de 14 anos, com um tiro na cabeça. É apenas o regime se defendendo de uma tentativa de golpe. Esta é a tese do PT. De modo que, senhores senadores, eu vejo com imensa preocupação uma linha de continuidade entre a posição do Partido dos Trabalhadores, que integra, aliás, um estranho foro de São Paulo, ao lado do Partido Bolivariano, que nome tenha, ao lado das Farc e de outras organizações antidemocráticas e liberticidas da América Latina. Há uma linha de continuidade entre esta posição do PT e a nota do governo brasileiro. A posição do PT, o partido da Presidente da República, e a posição do governo brasileiro. A legitimação da violência em última instância. E, aliás, diga-se de passagem, também vi nos jornais, está nos jornais de hoje, por isso essa comunicação é inadiável. A notícia de que uma milícia de militantes profissionais petistas, em número de 300, agrediram pessoas que protestaram contra uma patuscada promovida pelo ex-presidente Lula, pretextando a defesa da Petrobras, no centro do Rio de Janeiro. Senhores senadores, estou falando aqui na presença de colegas, todos eles de indiscutível compromisso com a democracia, de longa história de defesa da democracia. Esta casa é presidida por um velho militante do MDB, do PMDB, o senador Renan Calheiros. Existem no Partido dos Trabalhadores senadores, militantes, dirigentes, que têm absoluto compromisso com os direitos humanos e com as liberdades democráticas. Até quando eles vão ficar silentes diante do desbaratamento de uma bela tradição que um dia honrou as páginas desse partido, da crônica desse partido, para se render a um compromisso estúpido com uma democracia, com um regime moribundo e que, na sua agonia, arrasta para a morte pessoas como este jovem assassinado pela polícia do regime de Nicolás Maduro. Eu penso, senhor presidente, que nós precisamos aqui, independentemente do juízo que se faça sobre a política econômica, sobre a política social, sobre, digamos, o conteúdo das medidas, o conteúdo social das medidas que foram tomadas pelo regime venezuelano e que beneficiaram de imediato bilhões de pessoas, embora tenham levado depois o país à ruína. Independentemente do conceito que se faça, existe algo que tem que estar acima disso, que é a condenação ao arbítrio, a condenação da ditadura que começa a crescer e que vai se instalar naquele país, a menos que haja uma mudança que deverá ser, em grande parte, induzida de fora. O Brasil precisa usar a sua liderança, o seu peso político, para dizer: senhor Maduro, segure a sua mão assassina, pare com isso. Não é remetendo uns a outros os senhores como se fossem iguais, a oposição e o regime tirânico, é que o Brasil vai dar a contribuição que se espera do governo brasileiro para a solução de um gravíssimo problema que afeta o povo irmão da Venezuela. Eu lamento não poder conceder a partes, porque eu estou utilizando aqui aquele tempo chamado a comunicação inadiável, mas registro... Senhor senador, eu acho que a presidente Ângela Portela, o regimento interno da Casa é claro em relação a partes em comunicação inadiável ou comunicação de liderança. O regimento interno não prevê a partes. Então... Porém, senador, eu penso que há situações e situações. O regimento interno é uma letra morta que nós, legisladores que fizemos o regimento, para casos
muito extraordinários, em que aqui tem muitos oradores, temos uma agenda pesada. Estamos em condições, penso com a quiescência da presidência, de, num momento de crise e perplexidade, como essa que Vossa Excelência está descrevendo, da situação que atinge a Venezuela. E nós não podemos passivamente, por conta do regimento interno, não permitir um debate em torno desse tema. E eu tenho a convicção de que a senadora Ângela Portela, em todos os momentos, entende essa, digamos, excepcionalidade pela circunstância e pela razão e conteúdo do tema que Vossa Excelência abordou. Então, eu tomo a liberdade, senadora Ângela Portela, apenas de ponderar, senador, ontem tive a felicidade de ter 8 apartes aqui no Senado. Vossa Excelência fez um discurso magnífico. Eu queria dizer ao senhor que as coisas foram, a cada hora se agravam. A morte desse adolescente de 14 anos dentro de um recinto escolar é de uma gravidade sem tamanho. Fora as 43 outros vítimas também da truculência do regime que impede. E o que nós tememos é que corremos o risco para um agravamento das tensões e mais, um endurecimento de um regime que já é forte, mais ditatorial ainda, mais opressor, sufocando de vez as oposições, se preciso for, matando, como está acontecendo agora. Lamentavelmente, o sangue corre na Venezuela e nós aqui não tomamos uma iniciativa. Lembro até a Vossa Excelência aqui, quando fez esse relato, que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no seu Twitter, nas suas mensagens de redes sociais, cobrou uma atitude mais enérgica. É o presidente da Casa. Eu penso que a Comissão de Relações Exteriores, agora já com as definições, o seu partido estará ocupando a Comissão de Relações Exteriores, é a informação que está hoje na imprensa, terá as condições de, por esta Comissão de Relações Exteriores, que é o foro adequado, tomar a iniciativa de formar um grupo e uma comitiva de ir à Venezuela. Ou, se permitir o governo Maduro, se permitir, uma comitiva de parlamentares, deputados e senadores para acompanhar essa situação, já que não há ainda uma posição mais firme de parte das autoridades brasileiras, mesmo do esforço diplomático que o Itamaraty está fazendo, reconheço a diplomacia brasileira, mas ela é insuficiente nessa agudização da crise da Venezuela. Então, eu queria cumprimentá-lo pelo pronunciamento, senadora Luiz. Agradeço a parte, Vossa Excelência. Uma parte, naturalmente, com a condescendência da nossa presidente, quero crer que nenhum dos nossos pares, senadores, haverá de contestar pela tempestividade, pela importância, pela relevância do tema que Vossa Excelência traz ao plenário. Eu, na segunda-feira, também me pronunciei a esse respeito, de maneira contundente, a forma omissa, a forma negligente com que o governo federal tem se posicionado em relação a esse tema. E me traz a lembrança aqui, senador Aloysio Nunes Ferreira, uma reflexão do velho mestre da Igreja Católica, o padre Vieira, quando ele, nos seus salmos, nas suas reflexões, nos seus sermões, os famosos sermões do padre Vieira, ele consagrava que quem fala com palavras fala ao vento e quem fala com obras toca ao coração. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos feito da nossa tribuna e da nossa palavra uma trincheira de protesto contra a violência e a escalada de violação aos direitos humanos e à liberdade de expressão e ao exercício da democracia na Venezuela. O governo federal nada faz e a sinalização é de que nada fará. Eu espero que venha a fazer, no sentido de uma condenação clara da violência. Eu gostaria de ter a mesma convicção que Vossa Excelência, mas não a tenho. Eu tenho esperança. Porque não tenho sinais de que a política externa brasileira haverá de se colocar com mais altivez, com mais autonomia, em razão da responsabilidade que o nosso país tem na região. Nós continuamos com aquela chamada tolerância ou paciência estratégica, que é igual a irresponsabilidade. Eu acho, senhor presidente, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, que nós precisamos ir além. O presidente da Câmara já se pronunciou. O nosso presidente, o senador Renan Calheiros, ele é da República, ele é o presidente do Congresso Brasileiro. O Congresso Brasileiro não pode se curvar, não pode se apequenar diante disso. Por isso mesmo, com a mesma expectativa que Vossa Excelência tem, que o nosso presidente Renan Calheiros, e eu estou formalizando, senhora presidente,
requerimento à mesa diretora do Senado, nos termos do artigo 74 e 75 do Regimento Interno, a constituição de comissão externa do Senado Federal ou do Congresso Brasileiro, com o fim de verificar em loco a situação da Venezuela, estabelecendo o diálogo como membro do parlamento local. Ou seja, não apenas dialogando com as forças do parlamento, mas estabelecendo mediação e interlocução com a sociedade civil, com a oposição, com aqueles que ainda lutam na trincheira pela democracia na Venezuela. E invoco, como justificativa e sustentação no meu requerimento, as cláusulas democráticas que constam do Tratado de Ushuaia, que define, no caso de ruptura da ordem democrática em um Estado parte do presente protocolo, que é o protocolo que fundamenta o Mercosul, os demais Estados partes promoverão as consultas pertinentes entre si com o Estado afetado. O que me parece absolutamente adequado é que, a esse momento, o Congresso Brasileiro, que o nosso presidente Renan Calheiros possa constituir uma comissão especial externa para que nós possamos abrir diálogo e encontrar uma interlocução, sobretudo com o parlamento da Venezuela, sobretudo com as forças de oposição daquele país, porque não há e não faz sentido, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, senadora Luísa Nunes Ferreira, que o silêncio e que a omissão continue se fazendo presente e que nós possamos ir além das nossas palavras, que nós possamos sinalizar com clareza. Obrigado, senador Ricardo Ferraz. Vossa Excelência citou o Padre Vieira. O Padre Vieira disse, num dos seus sermões mais célebres, ele disse o seguinte: o homem é suas obras e mais nada. As nossas obras são as nossas palavras. E uma palavra do governo brasileiro firme de condenação da violência do regime seria uma obra extraordinária no rumo da abertura do diálogo necessário para a superação dessa crise. Ouço a parte... Senador, usando da benevolência da presidenta, eu conhecia a Venezuela muito antes do presidente Chávez ser eleito. E eu vi, como funcionário que eu era do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a maldade daquela elite venezuelana em relação ao povo, pior do que no Brasil. Por isso, a eleição do presidente Chávez trouxe alguma esperança de que seria possível combinar uma política social olhada para o povo com a democracia e com a eficiência econômica. Hoje, os resultados sociais não estão bons, a eficiência econômica é zero e a democracia está desaparecendo. E Vossa Excelência, ele concordar comigo que, ainda que os resultados sociais fossem excelentes e econômicos exultantes, a democracia ela deve prevalecer, não importa qual seja a circunstância da economia da sociedade. Esse é o pensamento de Vossa Excelência e o nosso pensamento. Não há dúvida. Essas três coisas fundamentais. Agora, não se justifica sem a democracia, porque sem a democracia a gente sabe que se faz hoje de um jeito, amanhã de outro, e vem corrupção. Sem democracia, a gente não tem como mostrar a corrupção, e aí o social vai embora, como está indo aqui, inclusive. Por isso, eu fico satisfeito que o senhor esteja trazendo a necessidade de uma posição do governo diante do que está acontecendo no descalabro democrático. Nem vou falar no resto. Agora, eu quero aproveitar para lembrar que isso mostra uma maneira equivocada de fazer política externa do atual governo brasileiro. Veja que, enquanto se vê a Venezuela o que está acontecendo e o governo brasileiro nada faz, na semana passada a presidenta fez um gesto de confundir o interesse de Estado com o seu sentimento pessoal, e seu, e meu, e de todos nós, em relação ao que a Indonésia está cometendo ao condenar à morte um brasileiro. Uma coisa é a solidariedade pessoal, senador Bauer, que nós devemos ter com esse rapaz, apesar do crime que ele cometeu. E porque somos contra a pena de morte, que é uma barbaridade. Agora, isso é uma coisa, pessoal. Não se pode confundir isso com uma posição de Estado, deixando de receber um embaixador que estava na antessala, o que é um gesto de falta de educação também. Perdeu-se a noção do que é o Estado, porque tem a ver com o que acontece na Petrobras. A gente mistura Estado com governo com partido e partido com sentimento pessoal e interesses pessoais.
Estado tem que estar acima do seu sentimento, inclusive. E ela cometeu um erro gravíssimo de política externa e vai pagar um preço alto o Brasil por causa disso, não só com a Indonésia, mas com os outros países que começam a dizer, esse não é um país sério, como já dizia-se no passado. País que confunde os interesses do Estado com o do governo, com o do partido e com os sentimentos pessoais do presidente ou da presidente, não tem como ser respeitado internacionalmente. E aí eu concluo. Enquanto isso, que eu saiba, o embaixador venezuelano não foi convidado para ter uma conversa para explicar o que é que está acontecendo lá e como explicar, justificar, não tem como, a morte desse jovem e a prisão do prefeito Ledsman, que é uma agressão contra a democracia. Então, fico satisfeito com o seu discurso e lamento que aquilo que representou uma esperança 15 anos atrás se esvaiu, porque foi feito sem democracia, sem competência econômica e sem os resultados sociais que se esperava. Muito obrigado pela parte, meu ilustre amigo, senador Cristóvão Buarque. Eu penso que, não sei se a nossa presidente autorizará mais essa parte. Serei rápido. Autorizar, eu ouço com muito prazer. Senador Aloysio, primeiro, para parabenizá-lo pela comunicação que Vossa Excelência disse inadiável e o é. Depois, para dizer que, infelizmente, não compartilho do sentimento de Vossa Excelência de que o governo brasileiro poderá mudar de posição. A esperança é a última que morre, diz o ditado popular. Eu espero verdade, que mude. mas Enquanto isso nós estamos cobrando. Mas essa está morta há muito tempo, porque eu relembro, e Vossa Excelência está aqui conosco, que a luta que o Congresso brasileiro teve para não permitir a Venezuela participar do Mercosul, por uma razão muito simples, não atendia o pressuposto de um regime democrático para estar lá, além de não ter atendido as outras condicionantes de relações comerciais. E o governo, nós fomos, naquela altura, lembro, que não ocorreu a entrada da Venezuela apoiada pelo Brasil no Mercosul, porque o Congresso do Paraguai não aprovou. E a Venezuela ficou de fora, até que, com uma ação do governo brasileiro, se retirou o Paraguai. Exatamente. Para que a Venezuela pudesse entrar. Então, ações desse tipo, desse governo que aí está, não nos permite dar a ele um sentimento de confiança de que possa haver uma mudança de posição. Muito pelo contrário. Excelência, eu disse esperança e não confiança. Esperança, a confiança... porque é possível que, num determinado momento, a presidente caia em si e se livre de um compromisso ideológico prejudicial à presença do Brasil no mundo e na América Latina, e que é, sobretudo, incompatível com alguns valores fundamentais da democracia brasileira, do sistema político brasileiro, valores que são cultuados pelo povo brasileiro, entre os quais a liberdade e o respeito aos direitos humanos. Completaria, primeiro parabenizando Vossa Excelência, que por uma indicação unânime do PSDB, Vossa Excelência irá assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Só se Vossa Excelência for membro dessa comissão. Essa é a condição sine qua non. Eu estarei, se o partido assim me permitir, ao lado de Vossa Excelência, não só na comissão, mas em qualquer outra situação. Mas eu diria que, como na primeira reunião da Comissão de Relações Exteriores, nós possamos aprovar um requerimento convidando o embaixador da Venezuela que venha até aqui ao Senado Federal, enquanto o requerimento ou proposta do senador Ferraz tramita, que ele venha aqui para que possa dar as explicações necessárias. É lamentável, eu acho que o presidente Nicolás Maduro está caindo de podre lá na Venezuela.
Obrigado pela parte, meu caro amigo senador Freire Ribeiro. Esse requerimento, aliás, foi aprovado ao final da legislatura passada, um requerimento até de minha autoria. Lembra-se, Vossa Excelência, que houve ali uma polêmica com o senador Suplicy à época, e não porque ele fosse contra, mas ele queria convidar também um representante do regime. Aquela ideia de vamos abrir um diálogo entre a caça e o caçador. Não dá. Mas poderemos, evidentemente, na retomada dos nossos trabalhos, dar efetividade a essa deliberação.